Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá. Mais uma live aqui do Silvete Advogados. A gente está com um tema muito importante, muito sensível para todos que estão nos ouvindo, tanto aqueles que se veem na posição de insolvência momentânea, se Deus quiser, quanto aqueles que procuram entender as pessoas que estão nesta posição e tentar discutir o que a gente tem pela frente, quais são os problemas, quais são as medidas mais importantes, mais práticas, mais objetivas de tratar a questão da insolvência relacionada à pandemia Covid-19. Eu tenho procurado trabalhar na nossa equipe, conversando com a equipe e que a equipe busque no nosso meio soluções para prática cotidiana. Isso significa que também a gente fala muito com a comunidade jurídica, pesquisa muito em outras jurisdições para saber o que está acontecendo, né? Então, existe também uma orientação internacional na questão econômica, né? Então, existe um posicionamento da OCDE, que é um órgão supranacional de auxílio a questões econômicas em plano global, e essa instituição tem publicado medidas, publicado entendimentos, publicado debates sobre o que vem ser a pandemia Covid-19, quais as consequências para todos e como a comunidade internacional pode reagir de forma organizada a essa questão. No que diz respeito à insolvência, o nome insolvência foi colocado desta forma até para ter um conceito comum mundo afora do que acontece com a Covid. Então, ele gera uma insolvência. A insolvência é praticamente uma falta de meios para pagar o dia a dia dos negócios, para manter os negócios funcionando e para manter a força de trabalho em dia. Então, essa palavra insolvência parece forte, mas ela é só técnica e ela visa tranquilizar as pessoas para que elas entendam a palavra e não levem para um lado simplesmente negativo. Então, do ponto de vista jurídico, que é a nossa especialidade, nós estamos seguindo também um conceito internacional do que vem a ser esta pandemia, do que vem a ser a consequência econômica desta pandemia e aí, claro, as consequências jurídicas nas áreas que nós trabalhamos especificamente nesta manhã, tratando da área tributária, da área contratual e da área contencioso civil, né? Então, nessas três áreas que nós nos comprometemos a conversar com o nosso público, a gente está trazendo para vocês e vamos começar com a área tributária, depois vamos passar para a área contratual e para a área civil contencioso. Nessa introdução, ainda eu quero de novo agradecer aos meus colegas de escritório, todos eles trabalhando muito, né? Não só os que estão aqui presentes, mas todos eles trabalhando muito e mantendo nossos clientes informados e procurando atendê-los nas questões jurídicas que eles enfrentam. Novamente, eu vou começar com o Roberto Codorniz, para que ele nos explique aí, inicialmente, qual é o tema que ele vai abordar, e em seguida a gente passe a debater um pouco como ele vê as questões e como a gente entende que possa ser encaminhada na prática a questão da insolvência na área tributária. Roberto Codorniz, bom dia. Por favor, tome a palavra.
Bom dia a todos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os colegas e pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. Bom, do ponto de vista tributário, o importante é a gente entender que no presente momento nós temos aí as medidas legislativas que postergaram alguns dos tributos, então alguns tributos estão expressamente postergados, como o caso do PIS, COFINS, algumas contribuições previdenciárias. Outros tributos não foram postergados, como é o caso de RPJ, CSLL, enfim. É claro que com o avanço da pandemia e com a paralisação das atividades econômicas, é muito esperado que as empresas cheguem uma hora que não queiram, não possam, em alguns casos, outros, se Deus quiser, vai seguir normalmente o fluxo de negócio, mas é possível que alguns negócios não tenham caixa, no menos, para quitar todas as suas obrigações tributárias. Nesse caso, quais são os riscos e qual é o caminho que a gente pode abordar em relação a isso. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que dever e não pagar não é um crime, não é, salvo raríssimas exceções, e aqui eu tiro o ICMS, porque tem um entendimento próprio, o ICMS próprio, ele mesmo declarado e não pago, ele poderia ensejar aí uma caracterização de crime de apropriação indébita, mas com exceção do ICMS, todos os outros tributos devidos e não pagos, regularmente declarados nas declarações fiscais, não constitui crime, constitui simplesmente inadimplemento por parte da empresa, por parte, sobretudo, do empresário. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui. No entanto, a sistemática, digamos assim, que os tributos geralmente obedecem, né, os chamados tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que são aqueles que a própria empresa tem a obrigação de calcular, declarar e já realizar o pagamento antecipadamente em relação a qualquer atividade por parte do fisco, que hoje é a maioria expressiva dos tributos que o empresário tem que arcar. Eles têm uma dinâmica própria, como eu disse, o empresário vai lá, ele apura o tributo na sua contabilidade, depois ele é obrigado a declarar esses tributos, geralmente em uma declaração fiscal que se propõe a constituir uma dívida. No caso dos tributos federais, é a DCTF. A DCTF é a declaração onde você basicamente informa o débito e informa o correspondente meio de pagamento, seja uma compensação tributária, seja um pagamento via DARF e por aí vai. Nós sabemos que as DCTFs, no caso federal, elas estão postergadas a sua entrega para julho, enfim, os períodos que, no momento, as DCTFs que deveriam ser entregues agora, elas foram postergadas para o período subsequente. No entanto, o problema para o empresário que vier não ter caixa, ele vai persistir, porque mesmo que ele tenha um tempo a mais para informar esses débitos em DCTF, uma hora ele vai ter que informar, e quando ele informar, se ele não atrelar um pagamento nessa DCTF, juntamente a esse débito, ele vai ter uma dívida contra si constituída. Uma vez que essa dívida seja constituída, e se ele não propor os meios para o pagamento dessa dívida tributária, essa dívida tributária vai ser um crédito, no jargão dos tributaristas chamado líquido e certo, né, porque objeto de própria confissão por parte do empresário, da própria empresa, e nesse sentido, ele vai ser, se não tiver atrelado no pagamento, ele poderá ser inscrito em dívida ativa da União e, posteriormente, você poderá de execução fiscal. Esse é um primeiro problema que a gente vislumbra nesse período dos próximos meses, que vai seguir a uma eventual insolvência por parte das empresas. O risco de inscrição de dívida ativa e o risco de execução fiscal. É claro que, no momento, também débitos que são confessados e não pagos, eles também são óbice à renovação e emissão de CND. A gente sabe que, no momento, até por um ato um ato legislativo, todas as CNDs foram prorrogadas, sua validade, em 90 dias. No entanto, pensando em alguns meses para frente, essa validade vai expirar e esses débitos confessados em DCTF e não pagos, eles vão surgir
como um óbice para a renovação do CND. Então, é importante que o empresário tenha pleno conhecimento de que dever e não pagar não é um crime, salvo ICMS. ICMS é uma preocupação à parte, por causa de um entendimento próprio do STJ e do STF. Mas dever e não pagar, em geral, não é crime. Agora, o problema é que isso gera concessões. O problema é que isso vai gerar eventuais questões de dívida ativa, que vai obstar a emissão do CND e vai gerar um problema de execução fiscal futuramente também. Uma outra consideração que é importante dizer é o seguinte: nem todos os estados e nem todos os municípios, eu falei aqui só do âmbito federal, possuem as suas guias de confissão de débito. No caso do estado de São Paulo, se não me engano, é a GIA, no caso do município, é a guia de apuração do ICMS, do ISS, mas nem todos eles postergaram o prazo de entrega dessas guias de confissão de débito. Então, aí a gente já tem um problema um pouquinho mais iminente, né? Se também não tiverem prorrogado o vencimento desses tributos, nós vamos ter um problema já de eventual conscrição para fins de emitir certidões e risco de inscrição em dívida ativa já para agora. Eu queria aqui também destacar que alguns débitos oferecem alguns riscos adicionais. Como eu falei, o ICMS é um problema porque, por entendimento do STJ e do STF, que dever ICMS próprio, mesmo que declarado em guias regularmente apurado, regularmente declarado, só que não pago, isso seria um crime, porque senão é um tributo que, no final das contas, tem o ônus suportado pelo aquele que paga, né? Ele tem a repercussão na cadeia. Então, no final das contas, o STF e o STJ tem uma visão torta, a meu ver, dessa questão. Eles acabaram equiparando isso a um crime de apropriação de débito que antes só existia para ICMS. Pode ensejar uma questão de criminalização. Nós temos também débitos de parcelamento. Os débitos de parcelamento em curso, eles oferecem um risco adicional pelo seguinte: a empresa já possui parcelamentos que ela vai lá e quita a parcela mensal. Não pagar parcelas do parcelamento acaba com, de acordo com, acredito eu, quase todos os parcelamentos que nós temos aí desde o início dos anos 2000, né? Aí a gente tem um primeiro instituído em 2000, na era FH. Posteriormente, o refis da 11, vários refis em curso, e o que a gente vê é que, geralmente, para a maior parte deles, o não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou tendo todas sido quitadas, a última, sem ter sido paga, é razão de exclusão do parcelamento. Então, se eu pudesse aqui dar uma recomendação, eu diria que os débitos de parcelamento devem ser pagos. Até porque, se a empresa é excluída, e é excluída taxativamente porque deixou de quitar 3 parcelas ou mais, abre-se um contencioso na esfera administrativa. Em geral, quase todos os parcelamentos que nós tivemos, eles têm essa previsão. No entanto, quem vai decidir essa questão, em geral, é o delegado da Receita Federal, vinculado à delegacia de jurisdição do contribuinte, e com direito ao recurso hierárquico interno, mas que, no final das contas, a decisão cabe a um fiscal. Então, a interpretação dele será restritiva. E pior, a interpretação que o judiciário chancela para questões de parcelamento, ela é restritiva. Ela é restritiva porque parcelamento, bom, aí já em termos técnicos, parcelamento é hipótese de suspensão do crédito tributário. Para a hipótese de suspensão do crédito tributário, você teria taxativo ao estabelecer que a interpretação deve ser literal das disposições. No entanto, alguns tribunais, a maior parte dos tribunais, para ser bem honesto, acabam confundindo literal com restritivo. Então, na dúvida, ou seja, em termos práticos, na dúvida, vai prevalecer uma interpretação pró-fisco em termos de parcelamento, inclusive no judiciário. Então, em relação a parcelamentos, eu não deixaria de quitar a parcela, eu deixaria de quitar a parcela de outros tributos, caso seja uma questão eminente. Muito bem.
naturalmente essa questão da inadimplência de tributos é uma questão delicada. Eu vejo muitos clientes tendo o problema já de não ter fluxo de caixa, não ter caixa para pagar nem os tributos vencidos ou vincendos, nem tampouco os tributos fruto de parcelamento. A questão da insolvência nesse aspecto demanda do contribuinte uma ação mais proativa. Então, ele deve buscar o judiciário, a gente falou na semana passada, para postergar o vencimento, mas nesta semana a gente tem que falar da insolvência na área tributária, que significa você mostrar para o juiz que você está insolvente em função de uma pandemia. Então, para aquele que tem necessidade de certidão negativa para concorrer contratos públicos, para você prestar serviço para entidades públicas e também para você prestar serviço a algumas entidades privadas que exigem certidão negativa. Nesse momento, você tem que promover uma medida judicial para que você não seja considerado inadimplente, para você não seja incluído na lista de maus pagadores, para você não ser incluído no Serasa em função da pandemia. Como ainda não há uma orientação governamental nesse sentido, como aconteceu em outros países, você deve buscar o judiciário, inclusive alegando que já é uma medida global que os países recorram a parcelamentos, recorram à suspensão de pagamentos, mas há uma preocupação muito grande com o mau uso deste mecanismo para justamente evitar a fraude fiscal. Então, se existe essa preocupação do mau uso, o bom contribuinte tem que agir judicialmente antes e demonstrar que ele é um bom pagador, mas que se encontra numa posição de insolvência em função da pandemia. Se ele demonstra isso, o tratamento dele vai ser diferente. O tratamento dele vai ser olhando a pandemia. Se ele tem um parcelamento e o não pagamento resulta na exclusão do parcelamento, antes de ele ser excluído, ele precisa entrar com uma ação para justamente demonstrar que ele é insolvente em função da pandemia e exigir que ele seja mantido no parcelamento enquanto persiste a pandemia e mesmo depois da pandemia seja revista a posição dele enquanto contribuinte diante desta circunstância de força maior. Então, isso é muito importante, porque senão a gente está orientando os clientes a pagar. Claro, a gente não pode orientar os clientes a não pagar, né? Nós somos advogados, consultores, então a não pagar simplesmente, mas nós também temos que olhar que o não pagamento decorre de uma circunstância alheia à vontade do contribuinte. Sendo esta circunstância acima da possibilidade do contribuinte de reagir justamente por uma força maior, por uma força que está acontecendo no país, é aqui que se encontra o reparo jurídico. Então, aqui o judiciário deve enfrentar esta questão, já está enfrentando, nos tribunais estão sendo propostas medidas protetivas para o contribuinte, para que ele não seja considerado inadimplente, não seja colocado em cadastros negativos de contribuinte e não seja excluído de parcelamento. Então, se isto é uma medida necessária, cada contribuinte tem que olhar a sua posição, mas ele não pode esperar ser excluído, ele não pode esperar ser colocado numa posição de inadimplência. Então, dentro do nosso prazo aqui de tempo, até desculpe o Roberto, não vamos ter condição de
de debater muito hoje, porque a gente acabou avançando um pouco mais no tempo, mas depois do Roberto volta para fazer as considerações finais e a gente tocar nesse assunto de novo, Roberto. E vamos enfrentar, então, agora a insolvência dos contratos. Então, da mesma forma que a gente teve uma insolvência na área fiscal e que a gente tem que tratá-la juridicamente e judicialmente, na área de contratos nós estamos verificando, tanto na imprensa, na mídia em geral, uma grande discussão sobre os contratos que são descumpridos. E aqui eu trouxe o William Noé, que é o nosso especialista em contrato escritório, que vai nos passar um pouco da sua experiência e a gente vai também ter a oportunidade de debater com ele sobre como funciona a questão da insolvência dos contratos, quais contratos preocupam, quais contratos devem ser renegociados e como tratar isso agora nestas semanas, este mês de quarentena e enfrentando também os próximos meses, próximos tempos de quarentena. Como você vê isso, William? Eu gostaria de te ouvir aí introdutoriamente, depois a gente vai debater com todos. Tudo bem, doutor Fernando? Bom dia a todos. Pessoal, então, com a crise do Covid-19, com a pandemia do Covid-19, diversos contratos, relações contratuais vêm sendo descumpridas e não é possível cumprir diversas dessas relações contratuais. Muitos contratos, muitas empresas, muitos clientes, até nossos, acabam por se tornar insolventes por não ter absolutamente nenhuma condição de cumprir as condições contratuais estabelecidas. Alguns exemplos muito comuns que a gente tem são os contratos de fornecimento, que não podem ser cumpridos, até mesmo por causa da determinação desse confinamento obrigatório. O setor de varejo é um dos setores mais afetados, eu acho que é um dos setores mais afetados hoje com a proibição de abertura de lojas físicas, com as restrições ao comércio, com as restrições a tudo que a gente está tendo hoje, a gente está vivendo, o que torna muito difícil e, às vezes, totalmente inviável o cumprimento de determinadas condições contratuais. Do ponto de vista contratual, existem algumas teorias que, apesar de não serem confirmadas, poderiam ser aplicadas nesse caso para tentar renegociar, reequilibrar o balanço contratual entre as partes. Como, por exemplo, a teoria da imprevisibilidade, a teoria da onerosidade excessiva e as teorias do caso de força maior e caso fortuito. Ainda há uma discussão, isso está em aberto, porque essa é uma situação jurídica totalmente nova e a gente não pode passar uma certeza que essas teorias vão ser aplicadas às relações contratuais. No nosso entendimento, acho que o Dr. Fernando concorda comigo, essas teorias vão ser aplicadas às relações contratuais porque não tem outra forma, não tem uma saída jurídica que não essa. Nesse momento, a gente recomenda que uma coisa muito importante para ser feita é a empresa insolvente tomar a iniciativa da situação. Ela não ficar passiva esperando serem avisada uma ação de cobrança, ela ser incluída em cadastros negativos como a SPC Serasa. A gente recomenda, por exemplo, uma solução contratual que a gente notifique os parceiros, por exemplo, eu não vou conseguir cumprir o contrato, então eu envio extrajudicialmente uma notificação informando do meu descumprimento contratual. Nessa notificação eu informo, fulano, eu não conseguirei cumprir as minhas obrigações contratuais, porque, e explanando as razões. Por exemplo, o meu setor foi muito afetado pelo Covid-19, claro que tem que ser uma explicação e uma justificativa fática real. Por exemplo, eu trabalho com franquias, eu acabei de adquirir a coleção de inverno, eu não tenho como arcar com essas despesas dessa coleção, eu não tenho como te pagar agora, eu não tenho como vender, eu não estou conseguindo abrir minhas lojas, eu tenho que notificar o meu parceiro e avisá-lo sobre o descumprimento contratual, tentar trazer sempre eles para balanços da negociação. A gente sempre tem que tentar uma solução negociada, isso é muito importante. Judicialmente, eu acho que a Marcela, nossa colega do CIO, vai falar um pouco mais à frente sobre as ações que são possíveis.
Mas as teorias contratuais, por exemplo, que a gente poderia tentar aplicar, dependeriam muito também da análise do contrato. Um dos primeiros passos, além da notificação extrajudicial, é sentar com nossos clientes, sentar com nossos parceiros, pegar o contrato entre as partes, analisá-lo ponto a ponto e identificar dentro desse contrato os pontos de descumprimento contratual, as cláusulas protetivas, as condições que podem ser negociadas. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom, William. Então, vamos lá. Então, nós temos algumas medidas contratuais eminentes, né? Os contratos já estão sendo descumpridos, os contratos já estão sendo excessivamente onerosos, claro, nós não podemos só olhar o lado de quem está insolvente, mas também de quem tem relação com clientes insolventes. Há um cadastro geral de clientes, há um cadastro geral de contratos, e nesses contratos a gente deve retomar a leitura desses instrumentos, principalmente olhando o que se trata do contrato, qual é o tempo de contrato, qual é a multa por descumprimento, qual é a hipótese de rescisão desses contratos. Então, é preciso que as empresas olhem esses contratos de forma a escrutinar todos esses instrumentos, ou seja, pegar contrato a contrato, olhar objeto, olhar tempo, olhar vencimento, olhar multa, para que, então, a gente procure entabular estas questões, entabular estes instrumentos e começar uma medida de discussão ou rediscussão desses contratos. Normalmente, a gente tende a levar isso para o judiciário, né? Mas é claro que, assim como está havendo uma sobrecarga de vários sistemas em função da Covid-19, não vai ser diferente, que vai haver uma sobrecarga muito grande, já está acontecendo uma sobrecarga muito grande dos tribunais, a Marcela vai falar um pouco disso, mas a gente tem que pensar que na matéria contratual nós temos câmaras de mediação, nós temos arbitragem e nós temos o judiciário. Então, muitas vezes as pessoas contratam e estabelecem no contrato cláusulas de arbitragem, cláusulas de mediação, e só vão lembrar disso quando se encontram diante de uma posição como essa. Então, a medida pelo lado de quem é insolvente é procurar sair desta insolvência contratualmente, ou seja, visto que financeiramente não dá para sair porque você realmente não está pagando, você está tendo um esvaziamento do caixa, então você deve promover organizadamente uma rediscussão de todos os contratos e com uma agenda para que você organize isto e procure os seus contratantes, os seus contratados, para renegociar tudo que diz respeito ao contrato de uma forma que você tenha pela frente evitar que você fique na posição de insolvente por muito tempo, ou que você seja considerado alguém que se aproveitou desta pandemia para não cumprir com sua obrigação. Pelo outro lado, você também tem que ver que quem tem contratados, quem tem clientes e que precisa receber, ele vai ter que repensar o contas a receber dele, vai ter que repensar a cobrança dele. Porque se você entrar com uma ação hoje para cobrar um contrato, simplesmente a primeira defesa, a defesa mais fácil é a pandemia. Então, você deve procurar uma negociação antes de acionar um contrato, antes de romper um contrato. E essa negociação vai gerar um peso muito grande na área de contratos, na área de negociação ou pré-contencioso, que é uma área
é muito sensível. O pessoal fala, mas os advogados crescem muito no período de crise. Não, isso pode até ser verdade, pode até ser um lugar comum, mas não é isso que a gente quer com os nossos clientes. A gente quer atendê-los para que eles evitem um crescimento de contencioso e para que eles procurem um advogado antes desta medida e que a gente ajude o cliente a se reorganizar e organizar tanto a cobrança dos inadimplentes quanto para os insolventes uma melhor relação com quem eles têm contratados e para quem eles devem. Então, nesse momento, a gente precisa de uma discussão sobre contratos, e aqui a equipe do William, junto com a Marcela, o Cauê, estão trabalhando muito para buscar estas estruturas junto com os clientes. Eu vejo aqui que o William levantou uma questão, William, de negociação. Então, a negociação não é não cuidar dos direitos, né, William? Só para você explicar bem o que é essa negociação que você está promovendo. Claro, pessoal, eu acho que é muito importante falar também que essa negociação que a gente fala não é que você vai se isentar de cumprir suas obrigações. Em momento algum, a gente propõe isso. Até pela relação contratual, pelo interesse de ambas as partes, os contratos são feitos para serem cumpridos, para serem seguidos. Essa negociação que a gente menciona aqui é o fato de a gente sentar à mesa, conseguir prazo, conseguir a suspensão temporária das cobranças de pagamentos. Aqui é importante frisar que às vezes muitas pessoas confundem a suspensão com a extinção. A gente não fala de extinção, a gente fala da suspensão. Por exemplo, eu estou insolvente agora, mas daqui a 2, 3 meses, quando essa crise tiver passado, eu vou voltar a negociar com você, eu vou voltar a falar do pagamento que ficou para trás. Eu vou te pagar, eu não estou fugindo dessa obrigação. Eu vou só pedir um prazo, por exemplo, eu vou pedir um prazo aí de 6 meses para quitar o débito que ficou para trás, 1 ano, que seja. Mas isso é sempre importante falar, e isso tem que ser muito bem acordado entre as partes. Por isso que a gente sempre fala que é importante ter calma, sentar, negociar. Um exemplo que a gente tem também justamente no setor de varejo, são os shoppings. Eles não vão deixar de cobrar o aluguel. O que acontece é que a gente pode sentar, negociar, a gente pode conseguir pagar o pagamento do aluguel mínimo durante esse período de crise, e esse pagamento que ele não seja cobrado agora, que ele vai ser cobrado mais para frente, vai ser negociado uma forma de pagamento, forma de facilitação, contrato de fornecimento, a mesma coisa. Eu não estou conseguindo te pagar, mas agora, pela mercadoria que você me forneceu, porque eu estou com vendas zeradas, o que eu faço? As partes têm que sentar, negociar soluções para isso, tem que negociar um denominador comum, que seja de interesse entre ambas as partes. Por exemplo, eu te forneço roupas há 20, 30 anos. Você sempre me pagou certo. Por que agora eu vou querer te prejudicar, vou tentar te executar agora, sendo que a gente vai ter total interesse em manter essa parceria no futuro. Não vai ser uma parceria extinta. A gente tem que tomar cuidado nessas negociações sempre para não fechar portas de negócio também. Isso é muito importante. Então, nessa identificação de cláusulas, a gente precisa dos contratos, nós precisamos verificar as cláusulas abusivas e o mau uso das cláusulas pelas empresas, né? Então, quando você tem uma cláusula de garantia, por exemplo, você já tem que se preocupar com ela, né? Então, bom, eu estou numa posição de inadimplência, eu estou numa posição de risco, ainda não comecei a dever, mas eu vou ter que dever, ou antes de dever, eu posso ser chamado a reforçar a minha cláusula de garantia. As cláusulas de garantia normalmente são cláusulas que são muito padronizadas, né? Então, é nesse momento que a gente precisa rever as cláusulas de garantia, porque ela envolve um risco patrimonial grande. Normalmente, a cláusula de garantia é usada em contratos comerciais, é o aval. E o aval envolve uma garantia muito forte para quem tem essa garantia em seu favor,
e muito perigosa para quem tem o aval contra si. Então, a gente precisa rever esta posição do aval, por isso que a gente precisa olhar direitinho o aval, a questão do seguro, tá nos jornais, a rediscussão do seguro, por que o seguro é tão forte, a rediscussão de fianças, a rediscussão de protesto de títulos, que agora a gente vai contar com a participação da Marcela nesse aspecto. Então, veja, esta cadeia de garantias relacionadas à discussão ou rediscussão do contrato, ela tem que ser acionada agora, neste momento de pandemia, até para ver se não houve um mau uso dessa garantia, se não acontecerá um mau uso, se não vai gerar um prejuízo, você negativar uma pessoa nestas circunstâncias. Tá? Então, tanto do lado do credor quanto do lado do devedor, é preciso a gente ter parcimônia e a gente olhar essas cláusulas para que essas cláusulas sejam revistas e que elas não sejam acionadas se não for um último caso, se não for uma última medida, para que não exista um risco de uma indenização lá na frente, uma revisão lá na frente, uma desestruturação do negócio lá na frente, porque nós sabemos que este problema da pandemia é um problema que vai demorar algum tempo, não é um problema de um mês, é um problema de meses. Então, se este problema gera outro problema, que é a crise econômica, então nós temos que agora olhar com muito critério todas as cláusulas contratuais, mas principalmente aquelas que eu nominei, e claro, se me passa alguma, a gente tem que escrutinar isso com os clientes, a gente tem que fazer um trabalho coletivo e acionando o nosso departamento de contencioso, aqui está a Marcela que vai nos falar, para que ela nos socorra no momento anterior à briga. Porque a gente fala, o contencioso é a área da briga, né? Então, mas ela também é um momento anterior da briga e muito importante, ela mede a consequência da briga, né? Então, ela não é uma área que é para brigar, ela mais do que nunca ela é uma área para não brigar, para justamente medir a consequência de uma briga ou se antecipar à briga justamente para que ela tenha aí uma consequência de resolução de conflitos. Então, nesse sentido, eu queria mais uma vez contar com a participação da Marcela, que teve uma estreia a semana passada e agora vai tratar do difícil problema da insolvência, tanto no lado pré-contencioso quanto no lado contencioso em si. Marcela, depois nós voltamos, William, para fechamento com todos e discussão. Marcela, por favor, a sua consideração nessa manhã de hoje. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada, doutor Fernando. Bom dia a todos os presentes. Complementando aqui o raciocínio, eu acho que o papel do contencioso principal nessa área não é nem uma questão de briga, é uma contenção de danos, né? Porque, como a gente já conversou um pouquinho semana passada, a situação, o problema ele já existe, ele é real e ele já tem gerado consequências diversas que estão sendo temas de debates em todas as áreas aqui com a gente. Então, não tem como falar mais na situação em que a gente se encontra em evitar alguns problemas. Os problemas eles já estão aí, então a gente precisa diminuir, né, os danos que vão surgindo por conta dessa situação que a gente enfrenta. Do ponto de vista do contencioso, a gente subentende que já foi superada uma primeira fase negocial, que foi falada pelo William aqui, quando a gente precisa adotar alguma medida dentro do judiciário ou até do pré-judiciário, mas levando para esse aspecto, a gente já subentende que essa fase foi superada, seja por alguma questão extracontratual, por exemplo, uma pressão de seguro, ou seja por uma questão de dificuldades em chegar em algum
denominador comum. Então, o que acontece? Passada essa fase, superada essa fase sem a possibilidade de uma conciliação, a gente tem que trabalhar proativamente para evitar que os danos ocorram, seja para a parte que está atravessando uma situação de insolvência, seja para a parte que possui créditos a receber, valores a receber, que também, por óbvio, dentro de uma relação contratual, cumprindo com a sua parte, ela tem, né, o direito da sua contrapartida. Então, como a gente trabalha, esse é o grande desafio, como vamos trabalhar para evitar os danos clássicos, né, de uma inadimplência, evitar possíveis consequências que inviabilizem a continuação do negócio da forma como possível diante de todo esse quadro da pandemia que nós enfrentamos. Quando a gente pensa em inadimplência, a gente tem aquelas consequências clássicas que são comuns em casos como esse, como, por exemplo, um protesto de um título, uma inscrição em órgãos de restrição ao crédito, temos aplicações de encargos como multas, juros, correção monetária, evidentemente, também. Então, essas consequências que têm que ser proativamente trabalhadas antes de se criar uma real situação de inadimplência para evitar, né, um maior prejuízo, vamos dizer assim, da parte que está atravessando essa dificuldade financeira por conta da crise. Então, esse é o trabalho que o contencioso vai desenvolver bastante, já está desenvolvendo bastante, para diminuir, vamos dizer assim, o impacto da crise que nós enfrentamos. Bom, então, no primeiro momento do contencioso, já revista a questão contratual, nós temos que aconselhar os clientes qual é a consequência de um contencioso, tá? Então, nós temos que avisá-lo de que o contencioso, neste momento de incerteza, ele tende a ser mais condescendente com aquele que deve e menos condescendente com aquele que tem o crédito. Mas veja, você não deve se acanhar de buscar o seu crédito pela parte do credor. Então, às vezes o credor vai falar, mas então eu não vou entrar com a ação, eu não vou cobrar, porque não vai adiantar nada. Não, você deve agir como você agiria numa circunstância normal. Do ponto de vista do credor, ele tem que acionar o contrato, ele tem que acionar as cláusulas, tem que agir como se ele tivesse numa posição normal, ainda que para ter uma condição de negociação. Então, não se trata de já entrar com a ação, mas o trabalho do contencioso nesse momento, então, o que tem que fazer a Marcela, juntamente com a equipe dela e com os seus colegas, como o William e o Roberto, enfim, todos os colegas do escritório, falar como vai ser acionado, qual é a medida consequente e como resolver este problema. Então, quando a gente falou em mediação, a mediação parece uma coisa, né, de uma câmara de conciliação formal. Existem várias câmaras de mediação no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, nos sindicatos, nas federações de indústria, nas confederações de comércio, mas essencialmente a mediação é uma intermediação para a resolução de um negócio, para tentar evitar chegar no contencioso. Então, primeiramente, a gente verifica essas cláusulas que eu mencionei no caso do contrato, para, em seguida, tratar com as pessoas preventivamente. Então, o pré-contencioso, para quem é credor, para quem tem várias questões envolvidas, para quem tem crédito que não vem sendo pago, é muito importante, porque no momento que você é credor, você passa a notar fragilidades no teu contrato, nos teus títulos. Você começa a verificar que às vezes o teu contrato não tem cláusula de solução de controvérsia, não tem assinatura de testemunha, então você não pode executar o contrato. Detalhes tão pequenos, mas que são relevantes para você buscar um crédito. Você tem uma duplicata que não tem aceite, né?
Então, o compliance contratual, que a gente chama, né, então, é muito importante para que o contencioso possa fazer alguma coisa. Então, a gente fala, mas eu passei a questão para o advogado e o advogado até agora não entrou com a ação. Então, a gente vai olhar essa demanda com a Marcela e a equipe dela, e a gente vai ver que, de fato, já tem uma determinação de acionar o judiciário, mas o instrumento que você dá para o advogado é muito pobre. Às vezes é quase que uma promessa de pagamento ou uma promessa de negociação. Então, você quer atender o cliente, mas ele não cuidou antes da questão instrumental. Então, você tem um problema de raiz. Nesse momento, quando você está enfrentando a inadimplência, você, do lado do credor, tem que buscar elementos para que te garanta uma cobrança eficiente. Precisa perguntar claramente para o advogado qual é a consequência de um acionar a justiça, porque ele fala, não, eu vou acionar a justiça, eu vou cobrar, mas se você cobra com um documento ruim, você perde, você vai ter que pagar honorários para o devedor ainda. Então, é preciso que você faça um tratamento anterior do contencioso. A gente tem enfrentado muito isso, a Marcela tem trabalhado muito nesse momento com o William em especial, porque eles fazem uma triagem de dívidas, triagem de contratos, para ver qual que é o contrato bom, qual que é o contrato ruim, qual que é o título bom, qual que é o título ruim. Então, do ponto de vista do credor, é muito importante que você faça esta verificação antes de você entrar com uma ação, certo? Que você avise o cliente de que entrar com uma ação pode parecer uma coisa fácil, mas não é. Avisar do tempo, avisar dos custos, avisar da sucumbência, ou seja, é preciso que a Marcela entre nesse ambiente com muito critério, e acho que essa é a experiência que ela está enfrentando nesse momento, né, Marcela? Exatamente, doutor Fernando. Quando a gente pensa em redução de danos, esse aspecto ele também é muito importante, porque, evidentemente, quando você simplesmente movimentar uma ação, porque a lei permite, numa situação como essa, pode ser, de fato, na linguagem popular, um verdadeiro tiro no pé, porque tendo em vista toda essa movimentação que temos observado em diversas áreas de serem tomadas medidas para proteger aquele que está, né, tá com uma dívida, com algum pagamento pendente, etc. Quando a gente pensa se coloca no ponto de vista do credor, simplesmente ingressar com uma ação no judiciário pode se tornar algo que gere mais custos para ele, como, por exemplo, os honorários por outra parte, porque o juiz existe uma possibilidade, a gente não tem a certeza, aquilo que o William falou é tudo muito recente, as coisas estão começando a acontecer, principalmente no judiciário, mas existe uma possibilidade real do juiz acolher uma eventual tese de defesa que peça, por exemplo, uma prorrogação de prazo para pagamento. Então, cada contrato, principalmente principalmente no ponto de vista do credor, tem que ser analisado com muito cuidado, entender quais são as possibilidades, entender quais são as garantias, entender qual que é o tipo de devedor, né, do outro lado também, quem é a outra parte, se essa outra parte efetivamente atravessa uma situação de insolvência, se essa outra parte está se aproveitando do momento para tentar ter um respiro, mas não necessariamente é aquela pessoa que está atravessando uma dificuldade financeira, que não está conseguindo exercer suas atividades. Esse é todo um trabalho investigativo que tem que ser feito antes, para entender se realmente vale a pena, no ponto de vista do credor, movimentar o judiciário, buscar esse socorro, ou se é melhor tentar voltar, dar um passo para trás, voltar para uma negociação, até segurar um pouco essa medida, deixar essa crise aliviar um pouco para eventualmente, se essa situação de inadimplência permanecer, aí sim buscar o judiciário já com as coisas um pouco mais tranquilas no que diz respeito aos efeitos da crise do Covid-19. Do ponto de vista prático, então vamos só tentar ir fechando um pouco, que a gente está com 10 minutos.
para o final da nossa conversa. Então, a gente teria que fechar um pouco as ideias. Nesse ambiente do contencioso, para quem é credor, é fundamental que ele faça esta revisão de contratos e revisão de meios de cobrança, tá? Então, para que ele acione as cláusulas contratuais de modo a permitir que ele tenha um crédito resguardado. Ele não pode deixar que esse crédito se esvaeça por uma inação ou por uma omissão de revisão de contratos. Mesmo que seja para uma recondução desta estrutura contratual, uma revisão de toda a estrutura comercial que ele tem. Talvez nesta medida a gente já sabe como vão funcionar os trabalhos de insolvência, porque a insolvência considerada pelo lado absolutamente legal não vai ser levada adiante como em condições normais. Mesmo quando a gente fala em insolvência relacionada à falência, ou mesmo uma recomposição de créditos, você vai ver que os tribunais vão segurar estas posições de insolvência, os pedidos de falência vão ser repensados nos tribunais, mas isso não é um desestímulo para que as pessoas não procurem a justiça ou para que as pessoas procurem fazer outros meios de recuperação judicial, que é uma outra vertente da insolvência. O que a gente está trabalhando aqui hoje com vocês você, devedor, deve procurar o credor formalmente e, se não tiver uma resposta formal, deve se antecipar e procurar o judiciário para que você não tenha uma posição de insolvência decretada ou um problema cadastral, como a gente falou no tributário. Também no cível funciona da mesma forma. Então, você deve se antecipar para que isso não aconteça. A antecipação, às vezes, é um pouco delicada, porque você fala, mas eu não tenho um título protestado, por que vou acionar o judiciário? Se você não tem título protestado, é ótimo, mas você deve procurar o seu credor para mediar esta questão e evitar que você seja considerado um mal pagador, como se isto fosse uma intenção sua de simplesmente deixar de cumprir o contrato. Paralelamente a isso, você deve buscar os meios de solução de controvérsia em todas as áreas, antecipadamente, e de modo a você rediscutir as bases contratuais. Então, a grande questão que está em jogo hoje em todas as áreas é rediscussão de bases contratuais, e esta rediscussão vai se dar em fóruns próprios. Pode ser que isso aconteça no judiciário, mas o judiciário não tem capacidade estrutural para atender essa demanda nesta proporção. Então, a gente vai ter que buscar outros meios de solução de controvérsias, e aí a gente vai chegar numa condição excepcional, certo? Então, esta é a nossa questão principal. Eu gostaria só de alertar os nossos colegas, que nós estamos a 5 minutos, se eles pretendem fazer considerações finais para a gente poder ir encerrando. Bom, como consideração final, em relação à parte tributária, seriam alguns caminhos, possíveis caminhos, sem, digamos assim, seriam os caminhos mais fáceis e óbvios, assim, que as empresas teriam, caso elas venham a, de fato, apurar tributos, confessá-los, apurar tributos e não pagá-los, né? Uma primeira opção que a gente pode pensar é no parcelamento ordinário. O parcelamento ordinário pode ser requerido a qualquer momento para débitos inscritos ou não, e você pode pagar, eu não tenho de cabeça aqui, mas você pode pagar num prazo razoável, com acréscimo de juros sobre esse parcelamento.
é uma possibilidade que os débitos sejam parcelados ordinariamente, findada a crise, enfim. Uma segunda opção também, que não dá para deixar de questionar, de apontar aqui, é a denúncia espontânea. Só que a denúncia espontânea, qual é o benefício da denúncia espontânea? A denúncia espontânea é o seguinte: se você deve, mas ainda não sofreu uma ação de fiscalização para que esses tributos sejam constituídos e cobrados da empresa, a empresa pode efetuar o pagamento dela mediante a simples inclusão de juros, sem nenhum cômputo de multa de mora pelo pagamento em atraso. A gente sabe que no âmbito federal a multa de mora chega a 20%, né, 0,33% ao dia, até o máximo de 20%. No âmbito estadual de São Paulo também. Enfim, a multa de mora em quase todas as legislações dos estados, municípios e da União Federal. Então, o benefício da denúncia espontânea ele é vantajoso por conta disso. Só que para que a empresa possa se aproveitar do benefício da denúncia espontânea, ela tem que seguir alguns requisitos. Um deles seria, antes de declará-los em DCTF, fazer o seu correspondente a correspondente apuração e pagamento, e só depois confessá-los em DCTF. Então, tem que seguir necessariamente essa ordem, porque pelo próprio entendimento do STJ sobre o tema, se o tributo já tivesse sido confessado em DCTF, não haveria mais espontaneidade no seu pagamento. Então, há de se pagar antes de declarar. Então, esse é um requisito a ser seguido. Mas gostaria, então, de apenas finalizar a minha exposição com essas duas considerações: parcelamento ordinário e denúncia espontânea. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, não hesitem em entrar em contato conosco. Tá bom? William? Desculpa, Roberto, eu te cortei, não, mas pode continuar. Não, imagina. Era isso, eu ia passar a palavra para o senhor. Oi, pessoal, para concluir a parte de contratos, eu acho que é importante, assim como o Dr. Fernando e a Marcela falaram, destacar que é importante que as partes tomem iniciativa. Você sempre tem a iniciativa da situação. Você vai se tornar insolvente, você é credor de um crédito. A primeira coisa que você tem que fazer é sentar na mesa, analisar o contrato, estudar as cláusulas contratuais que ali estão, como a rescisão, a cláusula de pagamento, a cláusula de aval, como o Dr. Fernando colocou aí. É importante você analisar as cláusulas, os pontos-chave dentro de um contrato, elaborar notificações extrajudiciais aos parceiros também, seria uma medida a ser tomada em paralelo com isso, para justamente avisar de todas da situação e trazer as partes para uma negociação, ou eventualmente até mesmo uma negociação judicial, preparar para uma negociação nos tribunais, conforme eu acho que a Marcela vai concluir agora. Eu concordo com a colocação do meu colega William, e isso é importantíssimo. Ter em mente que a proatividade, tomar a iniciativa nessa hora é importantíssimo, e não simplesmente deixar as coisas acontecerem. Existem meios, tanto extrajudiciais na parte negocial, quanto judiciais de se evitar uma inscrição, por exemplo, nos órgãos de proteção ao crédito. Se existe esse risco iminente, é a hora de procurar um advogado. Tem como obstar isso antes que aconteça, tem como obstar o título de um protesto de um título antes que isso aconteça, porque conforme as coisas forem acontecendo, depois que um nome já está negativado, depois que um título já está protestado, o que nos resta é tentar defender, tentar provar que aquilo que está sendo executado, existem as exclusões por conta da crise, só que isso, o mais interessante seria fazer antes, quem tomar a iniciativa para evitar que esses danos ocorram. Por isso que eu insisto em falar aqui no final que os danos eles têm que ser contidos nessa hora e não simplesmente defendidos os prejuízos que vierem a acontecer. Muito obrigado a todos. Estamos no nosso tempo aí. Gostaria de agradecer novamente nossos participantes. Gostaria de abrir para algumas perguntas. Se alguns dos participantes, nossos convidados, nossos parceiros tiverem dúvidas, por favor, nos façam saber. Nós estamos aqui para atendê-los.
não tenho aqui notícia de nenhuma dúvida. Eu ressalto que nós vamos estar com vocês semanalmente, justamente para atendê-los nestas medidas, nessa ocasião tão grave, tão importante da nossa vida profissional e pessoal. E nossos profissionais estão à disposição de vocês, nos telefones pessoais, nos e-mails, no nosso site, no nosso chat, nos nossos LinkedIns, nas nossas mídias sociais. Por favor, sintam-se à vontade de nos acionarem. Eu queria mais uma vez agradecer a todos por essa manhã de serenidade e calma. Fiquem todos em casa, cuidem-se dos demais e nós nos veremos em breve. Um abraço a todos.